essas repercussões internacionais a partir disso, dessas mortes, a gente conversa agora com o Eduardo Maurício, que é advogado especialista em direito internacional. Eduardo, muito bom dia. Acho que, assim como a nossa repórter estava falando agora há pouco, dessas informações desencontradas, acho que a gente pode abrir a entrevista contigo sobre isso. Assim, o maior perigo disso, da gente não conseguir saber exatamente o que está acontecendo lá. O próprio governo do Irã muitas vezes muda a informação. Nesse caso do Efran, né, que é o jovem de 26 anos que tinha a data e horário marcado para ser executado ontem. A família, a gente soube primeiro pela família, né, o mundo soube pela família que ele seria executado, tinha sido capturado 4, 5 dias antes e já seria executado. Pouquíssima chance ali de defesa, algum tipo de defesa. E aí ontem o governo falou que não, que na verdade não é isso que vai acontecer com ele. Essa ou falta de informação, aliás, essa falta de informação e as informações trocadas são extremamente perigosas, né, Eduardo? Bom dia, é sempre uma honra estar aqui perante o Jornal Metrópolis. Bom, e nesse ponto, primeiro, das informações que não são corretas, público com base em documento oficial, de conhecimento internacional, inclusive de outros países, e inclusive o próprio bloqueio do Irã, né, do regime atual, do bloqueio, sobretudo, dessa divulgação dos dados oficiais da imprensa, e isso dificulta, sobretudo, entendermos qual que é a verdade, qual é o número de execuções que violam aí o princípio, sobretudo, de direitos humanos, princípios fundamentais, direitos constitucionais, que é o direito à vida, e isso torna-se uma situação muito grave. Agora, de outro lado, sobre essa última execução, como você bem mesmo mencionou, que estaria marcada para acontecer num prazo recorde de 2 dias, nota-se o quê? Nota-se a violação do devido processo legal, ou seja, de uma pessoa fazer a sua defesa, e viola-se a ampla defesa, que seria essa defesa, o contraditório, que é o direito de se defender, de expor, impugnar todos os elementos, e a busca da verdade real dos fatos. Por quê? Uma execução marcada em 2 dias, sem a pessoa poder se defender judicialmente e empregar esses pilares básicos, que é ampla defesa, contraditório devido ao processo legal, mostra-se uma insegurança jurídica muito grande e coloca em xeque, sobretudo, enfim, a situação num concreto. A ONU se diz horrorizada, né, com essa repressão à manifestação do Oriente Médio. Viola-se aí a liberdade de expressão, de imprensa, e, sobretudo, destaco aqui que, embora não tenha dados oficiais e, enfim, esses atos cruéis, né, que afrontam o devido processo legal e direitos humanos, a própria União Europeia, por exemplo, também tem aí sanções, né, aplicáveis ao próprio Irã devido a esse regime, enfim, né, teocrática mesmo. Eduardo, acho que é excelente que você já levantou na sua resposta, colocando aí a Europa, por exemplo, pode fazer em relação ao que a gente vê e ao que pouco a gente sabe do que realmente vem acontecendo. Recentemente a gente falou muito sobre direito internacional por causa da captura do Nicolás Maduro pelos Estados Unidos e acho que ficou bastante claro para as pessoas que, né, não entendem, não acompanham o assunto do direito internacional no dia a dia, que quando há uma interferência de um país em outro, o direito internacional fica de olho, né, é acionado. Agora, e quando é um país, o próprio Estado, dificultando a vida dos seus cidadãos, e manifestantes que vão às ruas por diversos motivos. O direito internacional também fica de olho em situações de crise dentro do país com poucas intervenções de outros. Eu sei que não é exatamente o caso do Irã, você já mencionou a Europa, a gente tem agora os Estados Unidos, né, também falando que vão fazer algum tipo de intervenção, mas acho que num primeiro momento vamos falar sobre isso, sobre países em crise. Como que o mundo pode ajudar países em crise sem que fira os direitos internacionais, ou o direito internacional? Sim, é uma pergunta muito interessante e complexa. Bom, no caso do Maduro, como você bem destacou, já é diferente do caso do Irã, né? Do caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos capturou o Maduro em solo venezuelano,
sem uma cooperação jurídica internacional por crimes cometidos supostamente no território americano, que seria o narcotráfico, o narcoterrorismo, e a única forma de avançar um processo contra o Maduro seria com que Maduro tivesse presente pessoalmente no solo americano. Por isso a necessidade dessa captura, que é discutível dentro do direito internacional, já que não teve auxílio formal das venezuelanas para realizar a prisão em solo venezuelano, o que teria aí afrontado, né, a soberania nacional, mas a partir do momento que Maduro está nos Estados Unidos, e essa prisão, né, que pode se entender ilegal, estaria suprido esse ato e a nulidade não, enfim, teria mais efeito porque ele já estaria nos Estados Unidos. No caso do Irã, é diferente, porque é a própria justiça, né, o próprio poder, o regime, faz as abusividades, as ilegalidades, coloca uma pessoa em prazo de 2 dias sob regime da execução, ou seja, a morte, né, um dos princípios da vida, que é um dos princípios constitucionais mais importantes no âmbito internacional, europeu, direitos humanos e legislação nacional. Submete essa pessoa a um tratamento desumano, né, degradante, proíbe que essa pessoa se defenda processualmente, que exerça o devido processo legal, ampla defesa, o contraditório, e comete um ato autoritário dentro do seu próprio país. Então eu vejo o seguinte, referente ao Irã, é difícil outro país, a âmbito internacional, corrigir um erro ou, enfim, uma violação da lei que é cometida dentro do outro próprio país, que no caso é o Irã, que tem a soberania nacional, e a gente sabe, né, do regime dos ayatolás, enfim, como que é essa ditadura há muitos anos. Então eu vejo que, no âmbito do Irã, os outros países do âmbito internacional podem, sim, adotar sanções. Por exemplo, em 2011, a União Europeia introduziu um regime de sanções contra o Irã, justamente em resposta, né, às violações graves dos direitos humanos do país. Então, desde então, as sanções têm sido prorrogadas todos os anos. A última vez foi em 13 de abril de 2026. E, em outubro de 2022... atendendo aí a essa deterioração, né, essa violação das situações de direitos humanos no Irã, a União Europeia aumentou essas sanções, enfim, inclusive já tem aí 10 pacotes de sanções nessa resposta da União Europeia. E além disso também, obviamente, pode ser alvo aí de um futuro julgamento no TPI, no Tribunal Penal Internacional, então difere-se um pouco da questão dos Estados Unidos capturando Maduro, porque foi um ato mais isolado nesse sentido.